Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão do céu. Só até aqui, tá? Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão do céu. Vamos ler, vamos orar mais uma vez, pedir a graça de Deus nessa noite sobre a nossa vida. Pai, nós pedimos a Tua graça, Senhor. Pedimos o Teu socorro para poder apreender aquilo que o Senhor tem como verdade absoluta para as nossas vidas nessa noite. Quero pedir, Deus, que o Teu Espírito aplique as verdades espirituais no nosso coração. Eu oro por mim, Pai, porque eu me sinto muito incapaz de pregar a Tua palavra nessa noite, por conta da responsabilidade que é pregar a Tua palavra, mas eu sei que o Senhor dá graça, e é com essa graça que eu conto. Oro pelos meus irmãos, peço a Tua bênção também sobre a vida de cada um. O Senhor sabe, Deus, das provações pessoais dos meus irmãos. O Senhor sabe o que eles passam ou têm passado em suas vidas, as lutas pessoais, os sobressaltos, aquilo que tem acontecido pessoalmente na vida de cada um. Deus, que nessa noite o Teu Espírito possa ministrar vida ao nosso coração, e que ao final desse encontro, da explanação dessa palavra, possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor é conosco, de que a tua boa mão continua estendida sobre a nossa vida, e que a nossa vida, Pai, ela funciona dentro de um propósito maior e eterno que é o Teu, para cada um de nós. Faz-nos entender isso nessa noite, Senhor. Ministra vida ao nosso coração, ministra esperança, paz, ministra, Pai, a capacidade de esperarmos no Senhor, porque é isso que nós precisamos, aprender a esperar em Ti e receber aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós no Teu tempo, Senhor, da Tua maneira. Ajuda-nos nas nossas incapacidades e fraquezas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Acende, por gentileza, essa luz, tá? Muito obrigado. Queridos, entregando o nosso melhor a Deus, à luz de Gênesis capítulo 22, é o tema que eu quero trabalhar com vocês aqui nessa noite. E quando eu me deparei com esse texto, eu me lembrei, ou sempre que eu me deparo com esse texto,
É impressionante porque o personagem central desse capítulo, ou dessa porção das Escrituras como um todo, sem dúvida é o próprio Abraão, né? E a gente sabe, né, historicamente falando, a importância do Abraão para as três principais, ou para uma das três principais maiores religiões do mundo. A gente sabe que o Abraão, ele é um personagem muito caro para o islamismo, até porque eles entendem que foi com Abraão que a ideia de monoteísmo começou a surgir. E eles entendem que a religião verdadeira e a única, e a religião, que verdadeiramente é monoteísta, que é o islamismo, teve como ponto de partida o próprio Abraão. Então, o Abraão, ele é um personagem muito caro dentro do islamismo. Então, eles falam que, na verdade, a verdadeira religião, ela acontece na vida das pessoas que entenderam que Abraão, que entenderam a necessidade de caminharem nas veredas de Abraão, ou nos caminhos de Abraão. Daí a importância para o islamismo, da figura do Abraão. Mas nós sabemos também que o Abraão, ele é um personagem extremamente importante para o judaísmo. Sabemos o que Deus fez, chamando o Abraão, tirando do meio dos seus parentes, tirando do meio dos seus pais, da sua cultura, levando para uma terra que sequer ele tinha dito para Abraão aonde seria. E nós sabemos que toda a história do povo de Israel começa com quem? Com Abraão. Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, eu vou fazer de você o pai de uma grande nação. O Abraão não podia ter filhos, sua esposa era estéril, avançados em idade, mas Deus prometeu. E foi com base na promessa que Deus fez a Abraão, de que ele seria o pai de uma grande nação, que o judaísmo nasceu e o judaísmo se solidificou. Agora, nós sabemos também que o Abraão, ele é uma figura extremamente importante para a fé cristã. Por quê? Porque a fé cristã descende da fé judaica. O cristianismo nasce do judaísmo. Então, se o Abraão, ele é uma figura cara para o judaísmo, consequentemente será uma figura cara também para o cristianismo. E nós sabemos que tem uma frase interessante logo na sequência desse texto, depois que o Abraão passa por essa prova, quando Deus vira para Abraão e fala assim: olha, porque você foi fiel, porque você me obedeceu, eu vou abençoar todas as nações da terra, todos os povos da terra serão abençoados por conta da sua obediência. Então, quando Abraão passa por aquele episódio, esse episódio que nós lemos aqui hoje, e o Abraão ele passa por essa prova, e Deus faz uma promessa dizendo que todos os povos da terra seriam abençoados por meio da obediência do Abraão, isso significou dizer que hoje nós só estamos aqui vivenciando a nossa fé porque um dia lá atrás, aproximadamente dos 2.200 anos antes de Cristo, o Abraão passou por uma prova, foi provado e foi aprovado na prova que ele passou, obedecendo a Deus em tudo, na sua caminhada. Então, o Abraão, ele é um personagem extremamente importante para três das principais religiões do mundo: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Agora, toda vez que eu me deparo com esse texto, né, o que me chama a atenção é que esse texto, ele nos dá uma... Deixa eu tentar voltar aqui antes disso. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Isso, tá? Esse texto é interessante porque ele nos traz uma informação que começa a alentar o nosso coração. Como assim? O texto começa dizendo assim: passado algum tempo, o Abraão, ele foi provado. Passado algum tempo, essa expressão, ela enche o meu coração de esperança e de paz, porque ela insinua, ou ela demonstra, que provação não é uma coisa que nós ficamos imersos nela o tempo todo. Por quê? O Abraão, ele vinha de um período de tranquilidade. Se você olhar os capítulos anteriores, capítulo 20, capítulo 21 de Gênesis, o que você vai poder observar, é que o Abraão, ele vinha de um momento de crescimento, de prosperidade, estava no Egito prosperando, ele estava crescendo na posse das suas terras, no seu gado, dos seus servos. O Abraão vinha numa crescente.
Mas antes disso, Abraão havia passado por uma outra situação difícil, porque, não sei se você lembra, mas o Abraão, ele tenta, de alguma forma, Deus já havia feito uma promessa para ele, que faria dele o pai de uma grande nação, mas como ele entendeu que a promessa de Deus estava retardando, estava demorando, ele, junto com Sara, sua mulher, tentou dar um jeitinho naquilo, tentou antecipar uma promessa de Deus. E nós sabemos, porque a história bíblica nos conta, a história que antecede o capítulo 22, a história nos conta que o Abraão, em conluio com a sua mulher, associado a ela, ele decide pegar uma concubina e decide ter relações sexuais com ela para poder cumprir a promessa de Deus de que o filho viria. E daí nasce o Ismael. O problema é que quando o menino nasce, o filho da concubina com Abraão, ele nasce, mas logo, alguns anos depois, o que acontece? Deus cumpre a promessa na vida de Abraão, que ele teria um filho junto com Sara. E o que aconteceu com isso? Quando o menino era pequeno, o Ismael, o irmão mais velho, filho da concubina, começou a zombar do pequeno Isaac. Ah, você é feio, coisa de criança, né? Você é feio, você é bobo, eu sou mais velho que você, eu sou melhor do que você. E sabe o que aconteceu? A Sara começou a ficar irritadíssima com isso, a mulher verdadeira do Abraão, irritadíssima com isso, e mandou o Abraão mandar embora a sua concubina com o seu filho. E o Abraão, como um marido obediente, como um marido que obedece à mulher, como um marido que faz tudo que a mulher manda, o Abraão foi e mandou a concubina embora junto com Ismael, seu filho. Então, o texto nos fala ali em Gênesis capítulo 21, que aquela foi uma decisão muito difícil para Abraão. Foi uma outra prova que ele passou, uma outra dificuldade que ele passou. Então, o que me chama a atenção no início do capítulo 22, que ele fala assim, passando algum tempo, eu confesso a vocês que quando eu li essa frase, eu faço assim, eu dou uma suspirada. Porque isso mostra que provação não é uma coisa que vive acontecendo ao longo de toda a nossa existência. Eu não sei se você já percebeu isso, mas tem gente que às vezes fala assim, olha, eu estou vivendo um momento de paz, tão bom, está tudo dando certo, eu estou com medo das coisas começarem a dar errado. Eu estou com medo de Deus olhar para mim, ver que está tudo muito bom e começar a mandar provação. Calma. Eu queria que você entendesse uma coisa nessa noite, calma. Sabe por quê? Há tempos também na vida do cristão de prazer, de refrigério, de tranquilidade. Não significa dizer porque as coisas estão indo bem na sua vida, que você tem que começar a ficar ligado. Eu já ouvi dizer isso, crente que tá tudo muito bem, é porque tem uma coisa errada. Não, não é assim. Provação tem prazo de validade. Provação, nós precisamos entender que a provação tem tempo pré-determinado por Deus, e acontece segundo a vontade de Deus, segundo a sua vontade soberana, segundo o desejo do seu coração, por algum motivo para crescimento da nossa própria vida. Então, eu não sei quanto a você, mas quando eu começo a ler o capítulo 22, que fala, passado algum tempo, me dá a ideia que o Abraão teve um bom tempo de bonança, um bom tempo de tranquilidade, e eu fico na esperança de que eu não vou passar aqui toda a minha existência sendo provado, toda a minha existência sendo, de alguma forma, passando por dissabores, por sofrimentos, porque Deus, o tempo todo, vai querer estar me provando, para me aprovar, para eu melhorar a cada dia. Calma lá. Agora, esse texto, ele traz duas informações, que eu confesso a vocês que no primeiro momento, numa primeira leitura, elas trazem um certo desconforto, quando eu faço a leitura desse texto, mas ao mesmo tempo, pensando um pouco mais nela, eu consigo entender e busco respostas para isso na própria palavra, mas eu consigo entender um pouco, quem sabe, do propósito de Deus nessas duas frases, nessas duas falas. Primeiro, é quando Deus manda o Abraão pegar o seu único filho para ser sacrificado. Mas a pergunta que eu faço para você é, o Abraão tinha só um filho? Tinha só um filho? Eu acabei de dizer que ele tinha um outro filho chamado Ismael, que ele mandou embora, é bem verdade, com o consentimento de Deus, é bem verdade, mas ele tinha um outro filho. Eu fico pensando na nossa cultura, onde filhos são tão importantes, são tão caros, a ideia do não reconhecimento da paternidade de um filho, de uma criança, é uma coisa para nós inadmissível.
absurda. Você pensar na possibilidade de Deus falar assim: Abraão, você teve um filho lá, mas esquece aquele menino porque ele não presta. Ele não serve não, eu tenho outro propósito para você. O seu filho verdadeiro, o seu único filho é o Isaque. No primeiro momento eu paro para ler esse texto, lembrando do nosso irmão Edgar, né? Para tudo, pera lá, calma aí, peraí. Mas aí analisando o texto com mais tranquilidade, eu percebo que talvez aí é uma inferência minha, uma dedução minha, uma interpretação minha do texto bíblico. O que eu percebo é que talvez o que Deus esteja querendo falar para mim e para vocês é que, na verdade, quando ele fala, pega o seu filho, o seu único filho, o que Deus está dizendo para Abraão é que ele não legitima algumas atitudes nossas tentando antecipar aquilo que ele prometeu para a gente. É uma saída. Você pode falar: pastor, está forçando a barra, não sei. Mas é a única saída que eu encontro quando eu vejo Deus falando: pega o seu filho, o seu único filho. Tudo bem que o Isaque era o filho da promessa. Tudo bem que o Isaque era um menino que ele tinha sido escolhido por Deus, separado por Deus para cumprir o propósito na nação, e mesmo no processo de redenção da história humana, o Isaque foi escolhido por Deus para fazer isso, para seguir esse caminho. Mas espera aí, era filho. Mas foi um filho que foi uma tentativa, na verdade, de alguém antecipar uma promessa de Deus. Irmãos, nós somos muito bons nisso. A nossa incapacidade de esperar por coisas que Deus prometeu, muitas vezes, essa incapacidade faz com que nós tentemos antecipar as bênçãos de Deus, tentemos antecipar as promessas de Deus, tentemos trazer para o hoje, para o presente, algo que Deus não quer nos dar ainda. E sabe o que acontece? O que eu percebo aqui é que Deus, ele não legitima algumas dessas tentativas. Por isso que nós temos que tomar cuidado, estarmos alertas e buscarmos conhecer a vontade de Deus e o tempo de Deus, para que a gente não atropele aquilo que Deus quer fazer na vida da gente, sob pena de um dia nós ouvirmos de Deus que aquilo que nós antecipamos não é algo legítimo na vida da gente, não é algo que Deus tem para cada um de nós. Mas tem uma outra fala que traz muita dificuldade para cada um de nós ao lermos esse texto, é quando Deus vira para Abraão e fala assim: sacrifica-o ali em holocausto. Queridos, eu não sei se vocês entendem a gravidade disso aqui. Abraão estava realmente num lugar cercado de povos pagãos que adoravam a deuses, a entidades, que realmente algumas dessas entidades, ou alguns desses deuses, eles exigiam que os seus adoradores entregassem os seus filhos em sacrifício. Se não me falha a memória, havia o deus Moloque, né? Se não me falha a memória, o deus Moloque, e parece que era esse deus, salvo engano, ele era representado, né, na adoração que era feita a ele, havia uma estátua de bronze, com as costas abertas aqui, onde lenha era colocada nas costas dessa estátua, os braços dessa estátua ficavam esticados assim, né? Ou seja, os braços ficavam incandescentes, e crianças vivas eram colocadas nos braços dessa estátua, sendo sacrificadas a esse Deus, a essa divindade. A ideia é: Deus ou a divindade está irada, e a sua ira precisa ser aplacada de alguma forma, e ela deseja crianças como forma de sacrifício. De alguma forma, Abraão estava cercado por essa gente, cercado por esse povo. Mas, para o Deus da Bíblia, o Deus que nós conhecemos, o Deus de amor, a ideia de sacrificar uma criança é completamente inadmissível e descabida. E Deus vira para Abraão e fala: eu quero o seu filho, pega o seu filho e sacrifica-o para mim. Mata o seu filho, entrega o seu filho para mim, porque eu quero me alegrar com esse sacrifício. Então, quando eu olho para esse texto, né, e eu olho para ele, eu fico pensando assim: caramba, que Deus é esse que pede ao Abraão que entregue o seu filho para morrer? Claro, quando a gente lê a história toda, a gente já tem a resposta para essa pergunta, mas muito mal comparando, uma vez que nós não vivemos mais numa sociedade onde filhos são sacrificados, eu acho que não, né? Sacrificados por aí,
e não é algo comum nos nossos dias, mas muito mal comparando, é como se hoje Deus falasse assim, olha, numa sociedade como a nossa, que valoriza-se o casamento, valoriza-se a família, sabemos que Deus, ele tem um propósito para a família é um presente de Deus, é um dom de Deus, sabemos disso, é como se Deus falasse assim, Joel, eu tenho um propósito para a sua vida, eu quero que você se torne um pregador da palavra, mas tem um detalhe, você vai abandonar a Gisele, sua esposa, vai abandonar os seus filhos e vai sair pelo mundo pregando o evangelho, porque eu quero que você faça isso. Muito mal comparando, seria como se hoje Deus falasse, pega algo que é extremamente caro, importante, valioso para a nossa sociedade, para aquilo que nós entendemos como sendo a vontade de Deus, certo? E para nós cristãos, e Deus falasse, larga tudo e vai fazer a minha obra. Ou seja, para nós, isso seria uma afronta à própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus, né? A própria vontade de Deus, seria uma afronta àquilo que Deus tem como valor, ou de valor, nas Escrituras e na vida cristã que nós sabemos. Ou seja, uma total contradição de termos. Um Deus de amor, um Deus que tem como a família uma bênção, é um presente para cada um de nós. Deus fala, abre mão da sua família e vai fazer a minha obra. Ou seja, um contrassenso total. Mas, queridos, vencendo aqui essas questões, vencendo aqui esse primeiro contato que pode trazer alguma dificuldade na interpretação do texto, a gente não pode fugir à ideia, ao fato de que o capítulo 22 de Gênesis fala da prova que o Abraão passou. Esse capítulo, ele vai falar da provação que o Abraão viveu pessoalmente na sua vida. E hoje, eu queria justamente falar dessa provação que o Abraão passou, essa prova que o Abraão viveu. Eu queria ver algumas verdades a respeito dela e algumas consequências na nossa vida de algumas provas que nós passamos e que são, por assim dizer, de alguma forma inevitáveis na vida cristã. E eu preciso aqui já dar uma outra informação para você, é que se por um lado nós não seremos o tempo todo provados, por outro lado, de outra maneira também, nós, em alguma medida, em algum tempo, nós vamos ser provados por Deus em alguma medida, ok? Então, algumas verdades a respeito, algumas lições a respeito da provação que o Abraão viveu. A primeira delas é que é Deus, sempre Deus, que nos prova. Isso é importante a gente entender. Deus pôs Abraão à prova. Está escrito no verso 1. E sabe por que eu faço questão de ressaltar isso? Porque nós sabemos que existe uma diferença clássica entre provação e tentação. A própria palavra de Deus nos informa que Deus, ele prova os seus filhos para crescimento. Toda provação que Deus manda para os seus filhos, ele manda ou as manda para que os seus filhos cresçam, para que haja amadurecimento, para que haja crescimento, para que haja um aumento na fé da vida dessa pessoa que está passando por essa provação. E o que me chama a atenção aqui nesse texto é que Deus chama o Abraão e o põe à prova, porque a provação é um instrumento de Deus, diferente da tentação. O que você precisa entender nessa noite é que a tentação, em contrapartida, ela não visa o seu crescimento, ela visa te derrubar, ela visa te destruir. Então, queridos, o que nós precisamos entender aqui? Se Deus existe como Ele existe, e Ele ama os seus filhos como Ele ama, se Ele é um pai de amor, como as Escrituras Sagradas apresentam o nosso Deus, esse Deus necessariamente vai fazer coisas para o nosso crescimento. É como lá em casa, né? Quantas vezes eu pego as minhas filhas e aí submeto a algumas provações, aí submeto a alguns testes, aí submeto a alguns incentivos para o crescimento delas. Deus age da mesma forma com cada um de nós, porque Deus o tempo todo vai estar interessado no nosso crescimento, em que cresçamos na fé, cresçamos na esperança, cresçamos no amor, cresçamos na fidelidade ao nosso Deus. A provação é instrumento de Deus, mas repito, diferente da tentação, porque a tentação visa derrubar. Agora preste atenção numa coisa,
quando passamos por uma provação, seja ela qual for, e pode ser um desemprego, pode ser uma enfermidade na família, você tanto espera em Deus que nunca chega para você, o que você precisa entender é que em toda provação, ou melhor, em toda tentação que o diabo traz sobre nós, buscando nos derrubar, o que nós precisamos entender é que de uma forma sobrenatural, deixa eu voltar aqui, deixa eu refazer essa frase, para não ter dúvidas aqui nessa noite. Em toda provação, toda vez que nós somos provados por Deus, Deus nos prova para crescimento, ok? Até aqui a gente está junto, né? Deus faz para nos levantar, para nos erguer. Só que o que acontece? A Bíblia fala que a provação e a tentação, elas caminham de mãos dadas, são muito próximas. E toda vez que o inimigo se levanta tentando nos derrubar com uma tentação, essa tentação traz em si uma provação de Deus para a vida da gente. Quando Jesus estava no deserto, ele foi tentado pelo diabo. É interessante você observar que Jesus foi levado para o deserto por quem? Não. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Ele levou Jesus para o deserto para Jesus ser provado. Ele foi provado porque, assim como o primeiro Adão, lá no Éden, ele foi provado por Deus, mas ele foi reprovado naquela provação inicial. Jesus tinha que passar pelo deserto como o segundo Adão para ser provado, e sendo provado, ele foi aprovado. Porém, o inimigo estava lá. Ele foi para o deserto para ser provado por Deus, mas no deserto ele foi tentado por Satanás. São duas coisas diferentes. A provação é um instrumento de Deus para crescimento. A tentação é uma investida do diabo para derrubar os filhos de Deus, sobretudo fazendo com que eles percam a fé. Sobretudo tentando fazer com que eles desanimem, se afastem da fé e se afastem de Deus. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele não tenta ninguém. Tiago 1,13 vai dizer assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas Deus prova. Porque a tentação, ela é uma investida do inferno, para fazer com que você perca a fé e a esperança no teu Deus. Quando você tem, a gente fala muito de tentação, né? Eu sei que no mundo ocidental, falar em tentação é falar de sexo. Pô, fulano foi tentado. Por quê? Alguma coisa aconteceu na área sexual? Não, cara, calma. A gente tem essa tendência. Porém, nós precisamos entender que o que está em jogo não é somente você ir para um motel com uma mulher ou com um homem e você ter relações sexual com ela. O que está em jogo é você tirar o foco de Deus e colocar o foco, a esperança, a confiança, a alegria, a satisfação, né, num outro ser que não Deus. Esse é o problema. Esse foi o problema lá do deserto e é o problema até hoje. Então, queridos, Deus não tenta ninguém, o diabo tenta. Agora, Deus é quem prova seus filhos para crescimento. E eu sei que no primeiro momento a gente não gosta disso, esse negócio é desconfortável para a gente, mas olha, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, os grandes homens e mulheres de Deus passaram por provações, foram provados por Deus para crescimento. Porque tem um detalhe, o mal acontece, não acontece? O mal bate a porta, não bate? Ficamos desempregados, ficamos enfermos, isso não acontece? Não tem jeito, irmãos. Ou a gente acredita que Deus está no sofrimento que a gente está passando, ou a gente vai ter que abrir uma brecha aqui para duas coisas. Ou, em primeiro lugar, Deus, Ele é indiferente ao sofrimento humano. É mais ou menos assim, olha, Deus, Ele deu corda no mundo, como alguns creem, Ele é o Criador, mas Ele não se preocupa com a existência, Ele não interfere na existência. Se você está sofrendo, problema seu. Se você está sofrendo desse seu jeito, porque Deus não está preocupado com o teu sofrimento, Ele não causou seu sofrimento, Ele não está preocupado com isso, então essa é uma possibilidade. Ou então, a gente vai ter que entender que nessa noite que o diabo tem poder absoluto. Com relação ao mal, entenda uma coisa, ou a gente entende essa noite que Deus é soberano,
e que Ele tem o controle sobre todas as coisas. E quando o mal bate a porta, de alguma forma, Deus está provando a nossa vida. Ou nós vamos ter que lidar ou agir como algumas denominações fazem, que atribuem a Satanás, o diabo, poder absoluto, em pé de igualdade com Deus. Agora, se você não crê que o diabo tem poder absoluto, e se você não crê que Deus é indiferente ao sofrimento humano, você vai ter que se render essa noite ao fato de que o sofrimento, quando bate a nossa porta, ele tem a mão de Deus, de alguma forma, para, nem que seja, para que nós sejamos provados, para sermos aprovados para aquilo que Deus quer continuar fazendo na vida da gente. Então, porque não tem saída. Ou é isso, ou é a ideia de um Deus que virou as costas para o mundo, que não se preocupa com os nossos sofrimentos, ou a ideia de um ser absoluto, com um poder absoluto, um ser ante-Deus que pode fazer o que quer no planeta, e Deus não tem poderes algum para fazer qualquer coisa com relação ao que Ele faz. Então, é Deus quem prova. Primeira coisa que você precisa entender é isso. A segunda coisa com relação à aprovação, é que Deus prova os íntimos. Olha que coisa bonita. Deus prova os íntimos. Olha como é que Deus faz com Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. A ideia que me dá na relação de Deus com Abraão é relação de intimidade, Paulinho. A ideia que me dá é que o Abraão, ele tinha intimidade com Deus, ele conhecia Deus, e Deus o chamava, falava com ele, se comunicava com ele de uma forma sobrenatural, maravilhosa. E o que me chama a atenção é essa intimidade. E eu gosto tanto dessa ideia, porque quando eu vou lá para Gênesis capítulo 18, versos 16 a 19, eu vejo uma confirmação do que eu estou falando para vocês nessa noite, dessa relação de Deus com Abraão. Quando os homens se levantaram para partir, aquele episódio em que Deus está para destruir Sodoma e Gomorra, tá? Por conta dos pecados daquelas pessoas que moravam ali. Quando os homens se levantaram para partir, assistiram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Olha que coisa bonita que Deus fala sobre Abraão. Esconderei eu alguma coisa do meu amigo Abraão? Eu estou para destruir Sodoma. Eu estou para mandar fogo sobre Gomorra. Eu estou para gerar um caos naquele lugar por conta do pecado daquelas pessoas. E eu não vou deixar que Abraão, que vai fazer com que a sua descendência, que por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Eu não vou comunicar a Abraão o que eu estou para fazer. Gente, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas essa relação é uma relação de intimidade. Deus não estava mandando um castigo para um estranho. Deus não estava provando uma pessoa que ele não conhecia. O que Deus estava fazendo era provar alguém íntimo a ele, ou dele. Alguém próximo a ele. É interessante porque lá no Salmo 25, versos 14 e 15, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Diz que a intimidade do Senhor, melhor dizendo, é para aqueles que temem ao Senhor. A intimidade é para aqueles que se aproximam de Deus. Isso é uma bênção de Deus para a nossa vida. E ao longo da história, meus irmãos, nós precisamos entender isso nessa noite. Aqueles que se aproximaram de Deus, aqueles que mais se entregaram a Deus, que foram mais íntimos de Deus, foram as pessoas que foram mais provadas na história. Uau, eu sei que é difícil, né? Eu vivo dizendo para você se santificar, se consagrar e ter intimidade com Deus. E agora eu estou dizendo que para você, se você tiver intimidade com Deus, ou para que isso aconteça, algumas coisas começarão a acontecer na sua vida. Queridos, eu sei que pode parecer assustador no momento, e de manhã eu tentei falar com muito cuidado aqui sobre a minha percepção de milagres nas Escrituras Sagradas, com muito temor no coração, porque eu sei que, e de manhã tinha pessoas entre nós sofrendo, como nosso irmão Piero, que nós acompanhamos tão de perto, né? Mas assim, o que me chama a atenção e o que me dá esperança é saber que por mais que Deus não venha trazer cura, para a minha própria vida, se um dia eu cair de cama com uma enfermidade, com um câncer, seja lá o que for, é saber que a coisa mais importante que eu tenho não é a cura, ou que eu possa ter não é a cura, mas é a minha intimidade com Deus. Uma coisa que eu oro e peço a Deus, pode parecer loucura para alguns de vocês,
né, num corpo aparentemente são como o meu, ou são como o meu, uma coisa que eu peço a Deus é a seguinte: Deus, se um dia eu ficar doente, só não me deixa perder a integridade emocional e espiritual. É o que eu não quero perder. Porque se você mantém a integridade espiritual, meu irmão, você vai até o fim. Você morre sorrindo, é verdade. Você morre em paz. Porque a coisa mais importante que pode acontecer na nossa vida não é a cura. Porque morrer, nós vamos morrer um dia de um jeito ou do outro. Mas a coisa mais maravilhosa que vai acontecer é você ser cheio de paz. O mundo está acabando. Você está vivendo uma situação difícil ali, mas você tem paz no coração. Em última análise, o que Deus quer fazer com você é isso, é encher o teu coração de paz, apesar das circunstâncias. Então, Deus prova os íntimos, mas Deus prova os íntimos para que eles se tornem mais íntimos ainda. Isso é uma coisa maravilhosa. É o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Eu repito, assim, com muito temor, com muito cuidado ao falar isso, mas eu sei que o que mais você precisa não é milagre, não é cura, não é transformação de coisa alguma no seu mundo exterior. O que você precisa é uma transformação que vem de dentro para fora, que nasce no teu coração, na tua alma. É o que Jesus prometeu para a mulher samaritana: se você crê em mim, se você beber da água que eu te der, rios de água viva vão fluir de dentro de você. É o que eu quero. Hoje em dia, um pouco de conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, não quero riquezas, eu não quero poder, eu quero um rio de água viva fluindo dentro de mim o tempo todo. Porque eu sei que se eu tiver isso, o meu mundo exterior vai ser alcançado. Porque eu sei que se eu for íntimo de Deus, se for cheio de Deus, o mundo ao meu redor vai começar a ser alcançado por esse jorrar da água viva de dentro de mim. É o que Deus tem para cada um de nós. Então Deus prova os íntimos. Ele chamou Abraão pelo nome, e Abraão respondeu: eis-me aqui, Senhor. Uma outra coisa que eu percebo é que muitas vezes o Senhor nos pede justamente aquilo que nos provoca o riso. Ah, queridos, e aí o negócio começa a ficar mais pesado. Olha só, interessante o texto no verso 2, que fala assim: então disse Deus, toma teu filho, teu único filho. Qual é o nome do filho? Isaque, que significa o quê? Riso. Lembra quando Deus promete para Abraão que ia dar um filho para ele? E a Sara estava atrás da tenda, ouvindo a conversa do anjo com Abraão, e ela já tinha 70 e tantos anos de idade, se não me fala a memória. Aliás, no ano seguinte, já estava com 99 anos de idade, os dois já idosos, e ele promete para o Abraão que ele teria um filho, e a Sara está por trás ouvindo a conversa. E ela ri quando ela ouve o anjo prometendo que eles teriam um filho. E é interessante porque ela sai, o anjo fala com ele, fala com a Sara, e ela fala assim, ele fala assim: por que você riu? O nome que você vai dar ao seu filho será Isaque, porque Isaque significa justamente riso. E ela tenta negar: não ri não. O anjo fala: você riu sim, porque eu sei que você riu. Deixa de ser uma menina má e fica boazinha porque você riu. Para de contar mentira pro tio. Só faltou dizer assim, né? Para de falar mentira, que mentira é feio, porque eu vi que você riu. E porque você riu, o nome do menino será Isaque. E aí vira Deus e fala assim: então disse Deus, toma o teu filho, o teu único filho. Riso, alegria, satisfação, regozijo. Quantos adjetivos, né? A quem você ama, e vá para a região de Moriá e sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus filhos e o riso, 2 dos seus servos e o riso, o seu filho. Então, o que me chama a atenção quando eu leio esse texto do capítulo 22, é que muitas vezes Deus nos pede justamente coisas que nos fazem ou nos trazem alegria, que tem o poder de fazer com que a gente sinta algum regozijo e a gente sinta alguma paz. Que eles entendam uma coisa nessa noite: entregar Isaque significou entregar o seu sorriso, entregar aquilo que ele amava, entregar o seu foco. Eu vi uma definição para esse amor esses dias interessante. A pessoa dizia assim: amor é foco. Pensa só, né? Pensa só no que você ama. O que você faz com o que você ama? Você coloca toda a sua atenção. Você coloca todo o seu foco. Certo?
Então, assim, se antes você se dividir em tantas coisas, né, com tantos amores, com tantas coisas que estava a prazer, quando você encontra algo que verdadeiramente você ama, você canaliza toda a sua atenção, toda a sua energia, todo o seu amor, todo o seu desejo para aquele objeto do seu amor. Essa pessoa dizia, amor é foco. Eu me lembro quando falando de foco, né? Não sei se vai ter a ver aqui, mas eu me lembro quando eu era pequeno, não sei quem já teve aquela experiência de pegar um óculos, uma lente, né? Botar assim no sol, né? E queimar, e você concentra, né? Os raios solares naquela lente, e aquela lente, o raio ele fica concentrado, pega um foco e queima papel, queima tudo. O meu hobby predileto quando eu era moleque era queimar chinelo, né? Eu pegava os meus chinelos todinhos e ficava queimando com a lente, né? Ficava queimava tudo, né? Assim, era um prejuízo só. Mas assim, bobagem essa ilustração, nada a ver, né, com a mensagem aqui, né? Mas é que eu lembrei foco, eu lembrei dessa história quando eu era pequeno, eu lembrei disso, né? Depois eu vou editar lá na filmagem lá, mas enfim. Mas é o foco, Joel. É o foco no chinelo, dos raios solares lá. Mas enfim, amor é foco. Era formiga também, né? Você era mais cruel que eu, o cheirinho, né, do queimado subindo, né? Então, o amor é foco. A pergunta que nós precisamos responder aqui nessa noite, sabe qual é? O que nós amamos? O que nós amamos? Onde está o nosso foco? O que dá significado à sua vida? O que realmente ou pelo que realmente você suspira? Já viu que tem coisas que fazem suspirar, né? Pessoas que nos fazem suspirar, né, meu amor? Né? Pessoas que nos fazem suspirar, mandei bem, né? Hoje eu mandei bem, né? Pessoas que nos fazem suspirar. Tem coisas que nos fazem suspirar. Tem uns que suspiram por carro, né? Viu o carro novo assim, né? Oh, que coisa maravilhosa, coisa linda, né? Tem gente que suspira pelo carro novo, né? Por coisas, assim, por lugares, sabe? Pelo que a gente suspira? Sabe, em que realmente a gente coloca o foco? Nós temos que tomar cuidado. Eu tenho uma tese. Eu acho, assim, imagina, você tem 99 anos de idade, Deus promete um filho para você, com 100 anos você é pai. Meu amigo, me desculpa, você vai idolatrar aquele moleque. Não é? O que acontece? O cara quer ser pai, tem uma promessa, aos 75 anos ele recebe uma primeira promessa, aos 99 o anjo aparece falando, ano que vem você vai ser pai. Meu amigo, quando a criança chegou, eu imagino que esse moleque foi assim a adoração da casa, foi o xodó da casa e todas as atenções foram canalizadas para ele. Olha o foco no moleque. Não anda senão vai morrer. Não respira senão vai ficar doente. Era assim o tempo todo, imagino eu. Faz até lá em casa com as crianças, né, com as meninas. Cuidado, não pega vento, não faz isso. Enfim, era assim o tempo todo com o moleque. Eu acredito que chegou um momento que Deus percebeu. Abraão está adorando mais aquilo que lhe dá riso, aquilo que lhe faz ficar alegre, do que a mim mesmo. Eu preciso provar o meu filho, para que ele entenda que ele não pode ter outros amores, além de mim, ou amores maiores do que o amor por mim, melhor dizendo aqui. Então, muitas vezes, o Senhor nos pede aquilo que nos provoca o riso, aquilo que nós achamos que traz satisfação, que nos dá significado, que produz paz e alguma sensação de prazer na nossa vida. Mais ainda, algumas provações são como sementes espirituais. Isso é interessante, porque olha só o que diz o verso 2 do capítulo 22 ainda. Então disse Deus, toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Grave essa palavra, tá bom? Sacrifique-o ali, como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Agora, preste atenção no texto seguinte, 2 Crônicas 3, 1 e 2. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém. No monte? Vou repetir. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no monte? Moriá. Onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Começou a construção no 2º dia do 2º mês do 4º ano de seu reinado. Olha que coisa bonita. Gênesis capítulo 22, início da história bíblica ainda. Deus chama Abraão, põe o Abraão à prova, leva-o para o monte Moriá,
No Monte Moriá, Deus fala para Abraão: sacrifica o seu filho aqui num dos montes que eu vou te mostrar. Anos se passaram, séculos se passaram na história. Deus chama o Salomão, e o Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. Sabe o que eu queria que você entendesse aqui? O monte onde o Abraão foi provado, foi o monte onde posteriormente o culto feito por Israel a Deus, ele foi executado, por assim dizer. O que acontece? Algumas provações, elas são como sementes espirituais. Lá atrás, um simples sacrifício que Deus pediu de uma criança para o Abraão, que fez tudo na intenção de sacrificar o próprio filho, mostrando sua fidelidade a Deus. Posteriormente, naquele mesmo lugar, o templo em Jerusalém foi construído, local da adoração, dos cultos, da devoção a Deus. Meus irmãos, trazendo para a nossa vida, muitas vezes, algumas provações que nós passamos, mas que nós não entendemos, se transformam em verdadeiras sementes espirituais para a nossa vida. Sabe o que eu quero dizer com isso? O que você vive como provação hoje, o que você está vivendo hoje, uma perda, um luto, uma dor, uma espera longa, isso tem se apresentado, ou está se apresentando, como uma espécie de semente espiritual que você vai colher os frutos disso lá na frente. Eu sei que quando a gente está sendo provado, e é muito difícil ser provado algumas vezes, eu sei que é duro, eu sei que dói, eu sei que produz choro. Eu me lembro aqui com vocês, naquele livro Rios de Água Viva, a história daquela mulher chamada Fibe. Nós lemos aqui, várias vezes esse texto, algumas pessoas não conhecem a história, quando ela foi uma das precursoras do movimento metodista na história. Essa mulher começou um movimento de oração, sem igual no seu tempo. Sabe como começou? Certa vez, a sua babá estava cuidando da sua filhinha pequenininha, e a babá deixou, naquele tempo não tinha luz elétrica, ela deixou a lamparina, o óleo da lamparina cair sobre o berço da menina. O berço pegou fogo. Ela chegou no quarto e encontrou a sua filha em chamas. Viveu um momento, tempo de luto doloridíssimo. Sofreu. Mas depois de um longo período de luto, de não conseguir entender muito aquilo que ela tinha vivido, ela decidiu que todo o tempo que ela dedicaria ao cuidado, à educação da sua pequena filha, ela dedicaria ao Senhor. Olha que coisa! Semente espiritual plantada em meio à provação, frutos colhidos lá na frente. E essa mulher, ela veio se tornar uma das precursoras do movimento metodista no mundo como um todo. Então, meus irmãos, eu queria que vocês entendessem isso nessa noite. É impressionante, a gente pode não entender hoje, mas Deus tem um propósito. Se você está sofrendo, veja o teu sofrimento como sendo uma semente sendo plantada, e você vai colher esses frutos lá na frente. Você pode dizer amém para isso? Porque essa é a vontade de Deus muitas vezes para a vida da gente. Toda aprovação, ela precisa ser encarada comunitariamente. A minha aprovação, que eu vivo, precisa ser a tua aprovação. Nós precisamos estar conectados. Olha só, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Sabe o que me chama a atenção aqui? O texto diz que o Abraão viveu um drama pessoal, mas não abriu mão de ter gente do seu lado. Meu irmão, igreja é o lugar que a gente chora junto. Eu não consigo entender pessoas que quando sofrem, elas se isolam. Eu não consigo entender pessoas que quando passam por dramas pessoais, não querem que as outras pessoas saibam. Eu conheço gente que teve câncer e não quis contar para as pessoas, para a igreja, que teve câncer. Eu não consigo entender isso. Porque para mim, igreja é o lugar onde a gente chora junto. Igreja é o lugar onde a minha provação não é só minha, mas é da comunidade.
Da mesma forma que as nossas alegrias têm que ser compartilhadas e celebradas, as nossas angústias, os nossos dramas pessoais precisam ser vividos comunitariamente. Isso é família. Isso é igreja. Olha que coisa maravilhosa. Atos capítulo 4, verso 32. Da multidão dos que creram, uma era mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Eu amo essa expressão, da multidão dos que creram, dessa frase, né? Uma era a mente e um coração. Quando, de fato, uma é a mente e um coração, quando uma pessoa sofre, na igreja, o corpo todo sofre. Quando um membro sofre, um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre igualmente. Isso é igreja. Por isso, o meu sonho como pastor é ter uma comunidade onde cada vez mais nós tenhamos essa unidade, onde a tua dor é a minha dor é a tua dor, onde a gente esteja tão ligado, tão unido, tão junto e misturado, como se diz, né? Junto e misturado, que a gente se alegre, mas também a gente chore com a dor do nosso irmão, porque toda aprovação precisa ser encarada comunitariamente. Agora, o que acontece quando aceitamos as provações de Deus, ou as provações que Deus nos manda? O que acontece na vida da gente? Primeiro, óbvio, somos fortalecidos na fé. Né? Eu estou falando isso aqui já há alguns minutos, né? Somos fortalecidos na fé. Verso 5, disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos lá, depois de adorarmos, voltaremos. Gente, eu não sei, claro, o que se passava na cabeça do Abraão. Eu não sei se ele achava que Deus ia matar o menino e depois ia ressuscitar o menino, ou melhor, que ele ia matar o menino e Deus ia ressuscitar o menino. Eu não sei se ele estava achando que Deus na hora H ia fazer como fez, não ia permitir que ele fizesse aquilo que ele fez, mas uma coisa o Abraão tinha convicção, ele ia voltar com o menino. Uma coisa o Abraão tinha convicção, ele ia adorar, ia cumprir o que Deus estava mandando ele fazer, mas ele voltaria com o menino. Eu não sei o que estava passando na cabeça do Abraão, mas essa convicção o Abraão tinha. Como já falei para vocês, todos os homens e mulheres de Deus na história foram provados. E todos eles, a começar dos heróis da fé nas Escrituras Sagradas, e os heróis que nós temos ao longo da história como um todo, nos mostram que toda a aprovação dos homens e mulheres de Deus serviu para o fortalecimento da fé dessas pessoas. Deus quer que tenhamos uma fé inabalável, fé no caráter de Deus. Não é fé no que Deus pode fazer, embora seja bom termos fé que Deus possa fazer coisas. A melhor fé, sei que eu posso usar essa expressão, que nós podemos ter, é a fé no caráter de Deus. Abraão tinha uma fé no caráter de Deus. Abraão conhecia Deus, Abraão era amigo de Deus, e Abraão sabia que por mais que ele estivesse passando por aquela provação, Deus, com o seu caráter, tinha o melhor reservado para a sua vida. Uma segunda coisa que acontece quando nós somos provados e aceitamos as provações de Deus, é que é gerado em nós, né, se faltou o restante ali, se tivesse ia ser muito legal, né, o verdadeiro culto a Deus. É gerado em nós o verdadeiro culto a Deus. Eu queria que você entendesse isso, porque a provação, ela funciona como um verdadeiro fogo, que tira de nós todas as impurezas. Assim como o fogo purifica o ouro, as provações purificam a nossa vida, e purificam o nosso culto a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, muitas vezes, o culto que nós prestamos a Deus, a gente vem à igreja todo domingo, a gente faz coisas para Deus, a gente dá dízimo, a gente colabora com a igreja de alguma forma, mas muitas vezes o nosso culto é impuro, não é o verdadeiro culto que Deus espera, e Deus não quer que continue assim. Olha, quando a gente vai para a história, é interessante a história bíblica, porque esse negócio não é novo, né? Essa história do culto que Deus não se agrada. Havia duas situações, duas ocasiões, pelo menos, em que Deus reprovava o culto que era oferecido pelos israelitas. Primeiro, era quando o sujeito, Deus na lei de Moisés mandava que o sujeito pegasse um animal e levasse aquele animal para ser sacrificado junto ao sacerdote, ok? Estamos todos juntos, né? Aqui. Né? Tem uma certa dispersão no ar, mas vamos ficar por aqui, tá? Deus mandava para o sujeito, você vai lá, vai pegar um animal e vai oferecer em holocausto para mim. Primeira coisa que Deus não aceitava,
O sujeito que chegava lá, no seu curral, procurava a pior ovelha. Aquela ali está mal, deve morrer em 2, 3 dias. Eu vou oferecer para Deus. O sujeito cheio de ovelhas bonitas, saudáveis, ele ia lá e pegava o pior que ele tinha. Claro, dava um banho, dava uma garibada, dava uma arrumada, botava uma fitinha no cabelo na cabeça da ovelha, bonitinha, levava para o sacerdote. O sacerdote olhava, poxa, que esse cara é bom mesmo, trouxe aqui uma ovelha bonita, cheirosinha, bonitinha. A comunidade toda aplaudia o sujeito que estava me levando a ovelha, mas Deus sabia que ele estava dando o pior que ele podia dar. E o pior, pousando de bonzinho para a plateia. Ou seja, tá jogando, falando no popular, né? Jogando, né? Como é que é para inglês, né? Jogando para a galera. Jogando para a massa. Deus odiava esse tipo de atitude. E não foram poucas as vezes que os profetas se levantaram para dizer: esse culto que vocês estão me oferecendo é falso. Eu não aceito o que vocês estão fazendo. Era a primeira situação. Mas tinha uma segunda situação, que Deus não aceitava o culto dos israelitas, quando eles ofereciam o melhor. Mas ofereciam o melhor, a melhor ovelha, a melhor oferta, mas a intenção do coração deles era barganhar com Deus. Deus, eu estou dando o meu melhor, então se eu estou te dando o meu melhor, eu passo a ser credor do Senhor. Já viu isso? Tem gente que é credor de Deus, ele dá a oferta e fala: agora você me deve, Deus. Né? Eu fiz o bem, fiz uma visita hoje, eu cuidei do necessitado, eu ajudei não sei quem. Deus, eu sou seu credor, agora você tem a obrigação de me dar uma bênção. Deus também não aceitava esse tipo de culto. Por isso, queridos, que a aprovação, ela gera em nós o verdadeiro culto a Deus. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. O que o Abraão fez? Eu vou oferecer o meu filho a Deus como Deus mandou, mas deixa eu preparar o altar, deixa eu fazer o melhor para Deus. Além de entregar o filho, Abraão podia fazer assim: pô, brincadeira esse Deus, né? Está pedindo meu filho, eu vou ter que pegar o meu filho, faz o seguinte, está aqui, jogar toda a lenha, está o fogo aí, jogar o menino em cima da lenha. Não, o Abraão, ele teve todo o cuidado para amarrar ou arrumar o altar. Ele fez um altar que significava o seu culto a Deus. Ele arrumou todas as coisas e ele simplesmente ofereceu o melhor como oferta de culto a Deus. O que Deus faz muitas vezes com a provação que nós passamos, o que Ele faz é fazer com que em nós nasça o verdadeiro culto a Deus. Irmãos, Deus não é um ser barganhável. E Deus não merece o pior. Deus quer o teu melhor. Qual é o teu melhor? E qual é a tua motivação para entregar o teu melhor? São perguntas que eu e você precisamos fazer o tempo todo. Qual é o nosso melhor e como nós podemos ter uma motivação santa diante de Deus? Uma outra coisa que acontece quando nós somos provados é que nós somos socorridos, nem que seja no limite. Preste atenção no que eu falei. Deus, por causa do seu caráter, Deus sempre nos socorre, nem que seja no limite máximo, onde você está ali no auge da tua aprovação. Deus não deixa que a tua aprovação vá para além daquilo que você possa fazer. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Que coisa maravilhosa, imagina, ele estava para matar o menino, o anjo brada 2 vezes do céu: Abraão, Abraão, não faça isso. Claro, Deus já sabia de todas as coisas, Deus conhecia o coração de Abraão, Deus sabia que ele faria o que ele fez. Essa aprovação não era para Deus descobrir que Abraão era fiel ou não. Essa era uma aprovação para Abraão.
E aí, o que acontece é que Deus, no limite da aprovação do Abraão, Deus socorreu. Eu preciso dar uma notícia para você. Pode ser que você esteja sofrendo muito no meio de uma aprovação, mas pode ser que você aguente mais ainda. Pode ser que você não tenha chegado ao limite de Deus bradar do céu. André, André, Joel, Joel, Daniel, Daniel, Orlando, Orlando. Pode ser que a gente ainda tenha lastro. Pode ser que a gente ainda consiga esticar um pouco mais. Você fala, pastor, não fale isso não, está doendo tanto já, você está falando que vai esticar mais. Mas pode ser que não tenha chegado ainda a hora de Deus bradar do céu e falar, chega. Porque a hora que Deus bradar do céu, chamar o teu nome e falar, chega, a aprovação vai acabar. E se Deus não chamou o teu nome ainda dizendo chega, é porque você ainda consegue esticar um pouco mais. Eu sei que essa palavra pode gerar peso no coração de alguns essa noite. Mas eu queria que você entendesse isso, que uma das maiores bênçãos que nós temos é a bênção de poder esticar, esticar, esticar sem arrebentar. Porque Deus sabe até onde Ele pode esticar. Deus sabe até onde a gente pode ir. E se Deus está esticando, é porque Ele sabe que você pode mais um pouco. Se Deus está esticando, é porque Ele sabe que você aguenta. Não é porque Ele é mau, não. É porque Ele não cumpriu o propósito que Ele quer fazer na sua vida. Deus sempre estende a sua mão para nos socorrer. Pode parecer que não vamos aguentar, mas se a aprovação continua, é porque Deus sabe que a gente consegue. Olha só que coisa bonita nós encontramos. Estamos caminhando para o final já. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, e aqui você precisa ler a tentação como sendo provação, e mesmo sendo como tentação, como já expliquei para vocês mais cedo, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Meu irmão, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que você, meu irmão, minha irmã, que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. A tentação tem limite, e o limite é Deus, que sabe até quando a gente consegue suportar. Para avançar um pouquinho mais, nós somos curados da nossa procrastinação. A tentação de Deus nos ajuda. Procrastinar é adiar, né? Olha o que aconteceu com Abraão. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. O que acontece com Abraão? Né? O Abraão era um homem. E como todo homem, deveria ser um procrastinador, né? Você não está ouvindo isso não, tá, Cris? Tá? Assim, a gente tem meio essa mania, né? Daqui a pouco eu faço, né? Depois eu faço. Daqui a pouco... A aprovação deixa a gente alerta. Sabia disso? A aprovação, no popular, deixa a gente esperto. Você fica ligado, fica em sintonia com Deus, que quando Deus chama você, opa, tem coisa nisso aí. E você começa a ficar mais alerta e fazer mais as coisas quando Deus manda você fazer. A intimidade que vai sendo gerada com Deus vai fazendo com que você fique mais alerta para começar a fazer aquilo que Deus está mandando você fazer de imediato. Antes da aprovação, Deus fala, meu filho, que a gente às vezes vê Deus como se Deus fosse um conselheiro ou alguém que pedisse coisas para a gente, né? Ô meu filhinho querido, você pode fazer aquilo ali para mim? A gente meio que vê Deus assim, né? A gente não vê a palavra de Deus como imperativos, mas Deus manda. O problema é que a gente vê a fala dele muitas vezes, ou ouve a fala dele muitas vezes, né? Com essa categoria de pedido. Um doce pedido. Agora, quando a gente está no meio do fogo, a gente começa a entender que as ordens de Deus que são dadas por Deus, são dadas para serem cumpridas, e cumpridas de imediato. O Abraão não ficou de bobeira. Na manhã seguinte ele pegou, levantou-se Abraão, preparou o seu jumento, levou consigo os seus servos, pegou o seu filho, pegou a lenha e foi embora para aquilo que Deus tinha reservado para a vida dele. Mas ainda, nós aprendemos a confiar mais no caráter de Deus.
Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me entregou o seu filho, o seu único filho. É óbvio, quando nós lemos a história inteira, a gente começa a perceber, e o Abraão percebeu disso, que Deus estava provando, mas que o caráter de Deus não permitiria que Deus matasse o filho dele. Era um contrassenso total. E quando nós somos provados, nós aprendemos a confiar mais no caráter desse Deus que é coerente, que não pede para você fazer loucuras, coisas que são totalmente fora do senso comum, que não dá para você conceber a ideia de você fazer. E ainda, quando nós somos provados, nós nos identificamos com Cristo. Entenda uma coisa essa noite: Abraão, de alcançar-se, a aprovação do Abraão não foi uma aprovação só do Abraão, foi uma aprovação do Isaac. Pensa comigo, né? Bia tem quantos anos? 15 anos, né? O Isaac tinha mais ou menos 13, 14, por aí. Imagina, meu filho, a gente vai sacrificar, fazer um sacrifício para o Senhor, oferecer uma oferta. Legal, pai, vamos lá. Aí ele vai ele, um monte de lenha nas costas, né? O pai com fogo, com a faca, vai chegando no lugar. Pai, tem uma coisa errada aí não? Por que, meu filho? Ué, pô, cara, tem 13 anos, cara, já entendo alguma coisa. Fogo, lenha, faca, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro para o holocausto? Não tem uma coisa errada aqui não, pai? Tá vendo? Aí, sabe o que acontece? O pai fala para ele: meu filho, fica tranquilo, relaxa, Deus vai providenciar. Vocês estão me dizendo que o Isaac já não tinha percebido alguma coisa errada naquela situação? Peraí, o menino era bobo, né? Um adolescente, imagina, adolescente que escuta tudo por trás da porta, né? Está ali, né? Sempre curioso o que está acontecendo, né? Não, Bia, nada pessoal, tá? Nada pessoal. Assim, escuta tudo por trás da porta, está sempre ligado no que está acontecendo, sempre, né? Sabendo mais das coisas do que a gente. O Isaac foi lá, né? Facebook, né? Peraí, Google, fazer uma pesquisa rápida aqui. Opa, tem alguma coisa errada nisso aqui. Porque lá aqui no Facebook, no Google, está escrito que para ter sacrifício tem que ter um animal. Alguém tem que morrer. E eu não estou vendo animal nenhum aqui para morrer. Sabe o que aconteceu? A aprovação do Abraão foi também uma aprovação do Isaac. Porque ele estava caminhando para algo que ele... Imagina. Primeiro, ele tem a desconfiança. Depois supera-se a fase da desconfiança, o menino está deitadão lá no sacrifício, né? Pai, tá bom aqui? Não, filho, mas para a esquerda, para a direita um pouquinho, tá bom? Não, para a direita, para a esquerda. Ele estava lá, cara. E o texto diz que ele não abriu a sua boca. O texto diz que ele não abriu a boca, ele fez o que seu pai havia mandado. A aprovação do Abraão foi também uma aprovação que o Isaac passou. E eu queria que você entendesse nessa noite, é que toda vez que nós somos provados, nós nos identificamos com Cristo. Os escritores, os autores, comentaristas, teólogos vão dizer que o Isaac é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Sabe como? Primeiro, ele coloca a lenha sobre os seus ombros. Jesus colocou a cruz sobre os seus ombros. Ele foi colocado num lugar para morrer, não abriu a sua boca. Jesus também não abriu a sua boca. Isaías 53 diz: como ovelha muda foi levado diante dos seus tosqueadores, ele foi levado para aquela cruz. O Isaac, ele foi um tipo de Cristo no Antigo Testamento. O que acontece, meus irmãos, é que houve uma perfeita identificação do Isaac com Cristo lá atrás. E eu faço aqui um paralelo, dizendo para você que todas as vezes que nós sofremos, nós nos identificamos com Cristo. Como uma última passagem aqui nessa noite, 1 Pedro 4, 12 a 16, fala assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês,
pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Sabe o que Pedro está dizendo? É que vale a pena sofrer quando a causa é Cristo. Vale a pena se sofrer, porque todo sofrimento por causa de Cristo produz imensa identificação entre nós e Ele. Eu termino essa mensagem nessa noite, dizendo para você que Deus está muito atento a tudo que acontece na sua vida. Nada foge ao controle dele. E mais do que estar atento, eu queria te dizer que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem a vontade de Deus. E mais do que ser a vontade de Deus, eu posso afirmar, à luz do que já vimos essa noite, que muitas vezes esse cair de cabelo, esse sofrimento, o que nós passamos, na verdade, significa uma provação que muitas vezes Deus manda para a nossa vida, para que nós possamos nos tornar cada vez mais íntimos dele. Abraão sai dessa prova fortalecido. E o texto diz que depois disso aqui, por ter obedecido, Deus falou para Abraão que por meio dele, todas as nações da terra seriam abençoadas pelo fato dele ter obedecido. Eu não sei o sofrimento, a dor, a angústia, o que você está passando na sua vida. Mas uma coisa eu te garanto, à luz das Escrituras Sagradas, isso pode ser uma semente que está sendo plantada. E pode ser que você colha frutos gloriosos lá na frente. Talvez você não entenda. Talvez você sequer aceite. Eu sei, eu entendo. Mas eu queria que você pudesse nessa noite perceber a possibilidade de Deus estar tratando você. De Deus estar falando para você, eu quero que você seja mais íntimo meu. Eu quero que você tenha mais intimidade comigo. Eu quero que você se derrame mais. Eu quero que você abra a mão, quem sabe, daquilo que produz riso em você, alegria em você, satisfação em você. Porque eu quero que você encontre satisfação em mim, na minha presença e naquilo que eu sou para você. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.